Bom dia! Segunda-feira estamos aqui no nosso devocional Mulheres Transformadas. E hoje nós vamos dar início aqui no nosso devocional, dando continuidade a essa série de lives, né? Sobre a disciplina da mulher cristã. Bom dia, Ana Régia. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos estar falando, né, compartilhando aqui um pouco sobre a disciplina da igreja, tá? Dando continuidade agora a esse bloco que vai falar sobre relacionamentos. Aí a autora que nós estamos fazendo no nosso devocional, né, baseado no livro A Disciplina da Mulher Cristã. Então, nesse bloco de relacionamentos, ela vai trazer alguns tópicos. Esse vai ser sobre a disciplina da igreja, aí depois ela vai falar sobre a disciplina do celibato, em seguida a disciplina do casamento e depois a disciplina da paternidade, tá? Então, tudo voltado para o nosso contexto de mulher cristã, tá certo? Bem-vinda, Andréia! E aqui, eu já quero iniciar, tá bom? Vou tentar deixar a live gravada para as mulheres assistirem depois, tá bom? E quem for chegando aí, vai já deixando aí o coraçãozinho, dizendo seja bem-vinda, tá bom? Vou compartilhar aqui rapidinho. E nós já vamos começar. Pronto. Seja bem-vinda, Regiana, bom dia. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade, tá? Sobre a disciplina da mulher cristã. Nós vamos dar início ao bloco sobre relacionamentos. E hoje nós vamos estar vendo sobre a disciplina da igreja, tá certo? Vou tentar deixar essa live gravada para as irmãs poderem assistir depois, tá bom? E a disciplina da igreja, ela traz aqui como sendo a estrutura da submissão, tá certo? Então, a igreja, ela é essa família de Deus. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter sobre igreja é que a igreja não é qualquer lugar, né? A igreja é a família de Deus. Então, quando nós falamos sobre a igreja, no contexto em geral, nós estamos falando sobre os nossos irmãos, né? Nós estamos falando sobre uma grande e universal família, certo? Que tem essa mesma visão, que compartilham a mesma fé, tá bom? Então, quando eu chego em uma igreja, né, e que eu não conheço ninguém, mas mesmo assim, eu olho para essa igreja e eu consigo ficar lá à vontade, ficar feliz nessa igreja. Porque eu olho e eu vejo ali pessoas que são meus irmãos e minhas irmãs, que fazem parte da família de Deus. Então, é impossível ficar ali em um ambiente desconhecido, porque são pessoas que compartilham da mesma fé, são pessoas que compartilham aí da salvação de Cristo Jesus, são pessoas que estão esperando, né, a volta do Messias, a volta de Cristo, estão e vão morar na cidade celestial. Então, traz esse conforto de você estar ali entre família, tá bom? Então, igreja é isso. Paz do Senhor Jesus, irmã Mazé, bom dia. E para alguns cristãos, né, esse vocabulário, igreja, ele tem sido muito banalizado, tá? Porque quando
eles falam essa palavra igreja, falam tipo assim, começa uma frase com eu vou frequentar tal igreja, né? Eu frequento tal igreja. E é difícil as pessoas já hoje em dia dizerem assim, eu faço parte dessa igreja, eu sou membro dessa igreja, tá? Então, quando as pessoas querem dizer que estão indo para a igreja, geralmente elas citam assim, né? Não, eu frequento tal igreja, eu vou para qual igreja, para tal igreja. E aí isso vai tirando do vocabulário a responsabilidade de pertencer, né, de ser membro de um corpo. Então, quando nós falamos assim, eu faço parte dessa igreja, né, eu sou membro dessa igreja, então me dá ali uma responsabilidade de pertencer àquela igreja, né, de fazer parte ali daquele meio. E a autora do livro, né, A Disciplina da Mulher Cristã, ela traz esse conceito muito forte para nós hoje refletirmos. Será que nós somos apenas frequentadoras de uma determinada igreja? Ou nós estamos fazendo parte, nós somos membros, né? Nós fazemos parte do corpo daquela igreja. Isso é algo que nós precisamos refletir, tá certo? Hoje. E eu achei bem interessante que ela traz para nós aqui um exemplo de uma enquete, né? Uma enquete bem antiga, de 99, feita lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim eu achei que traz um impacto para o nosso contexto de hoje, para a nossa realidade. Então, nessa enquete que ela cita, ela diz o seguinte, que nos Estados Unidos, em 99, 1 em cada 7 americanos muda de igreja a cada ano. 1 em 6 faz visitas aleatórias a igrejas. E existem aqueles cristãos que não frequentam nenhuma igreja, ou seja, os desigrejados. E aí, olha, essa pesquisa foi em 99. Quanto tempo já passou? E nós vemos esses números, a tendência aumentando, né? Porque o número de pessoas que eu, né, encontro que não estão frequentando nenhuma igreja, que não estão congregando, ou que visitam um domingo visitam uma igreja, né? É a igreja que eu estou falando aqui, nesse momento introdutório, é a igreja física, a igreja congregacional, que vai ali e se reúne naquele local para adorar ao Senhor, tá? E então, hoje em dia, as pessoas não querem ter esse compromisso de pertencer a uma igreja, de ser membro, tá entendendo? E essa pesquisa, apesar de ser tão antiga, ela está mostrando ainda impactos hoje, bem atuais. E isso nos chama a atenção, porque a quantidade de pessoas desigrejadas, elas têm aumentado. E a Bíblia, ela vem nos chamando essa responsabilidade, né? E essa beleza e esse comprometimento do que é fazer parte de um corpo, do que é ser membro desse corpo de Cristo, que é importante para nós, como cristãs, estar caminhando e fazendo parte de um corpo, tá? Nós não podemos caminhar sozinha. E é essa percepção, né, esse entendimento que as pessoas que são desigrejadas têm. Elas acham que pode caminhar sozinha. Elas acham que podem, né, que conseguem ter esse relacionamento com Cristo sem fazer parte de uma igreja. E isso é um engano. O nosso texto base aqui, eu já quero dizer para você anotar aí, e depois você tá dando uma lidinha. Bom dia, Tailane. Diz assim, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 14, tá? A
Paulo vai dizer o seguinte, ó, escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para Timóteo e nesse versículo ele mostra aqui como ele desejava ir ver, né, e ver a igreja e ter comunhão com Timóteo e a igreja que ele estava pastoreando. E ele define aqui a igreja como o local onde o Deus vivo está, onde ali é o fundamento da verdade. Então, nós vemos aqui a importância da igreja, a importância de nós estarmos congregando, né? Que não é qualquer local, é o local onde a palavra de Deus é fundamentada, né? É o local onde o Deus vivo habita. Então, fazer parte de um corpo, fazer parte, né, de uma igreja, é saber que você está ali consolidada, né, como um membro, onde Cristo é o cabeça dessa igreja. Amém? Então, assim, há um vasto rebanho por aí de cristãos que são professos, que eles não têm uma responsabilidade congregacional. Ou seja, eles são, a autora define eles como caroneiros nômades. Ou seja, eles não têm responsabilidade, são sem disciplina, sem discipulado, sem comunhão, vivendo sem os benefícios regulares do ritual da igreja, do compromisso de estar ali se congregando. E aqui ela nos chama a atenção, né, e bate assim bem forte na nossa consciência sobre o impacto que gera na vida de uma mulher que ela não quer se comprometer com a igreja, que ela não quer fazer parte de um corpo, que ela não quer se congregar. A paz do Senhor, Clasiane, bom dia. Então, porque muitas pessoas não querem essa responsabilidade de fazer parte de um corpo, não querem congregar? Porque elas vivem, né, de visitar igrejas, de visitar denominações, e isso dá para elas, elas sentem que fazendo isso são livres, mas isso não é liberdade. Na verdade, elas não querem ter uma responsabilidade, não querem ter um compromisso, porque fazer parte do corpo de Cristo exige de nós, mulheres cristãs, compromisso. E o nosso contexto cultural, hoje, as pessoas não querem ter compromisso. As pessoas são levadas a viver uma vida sem seguir uma orientação, né? Não querem ter disciplina. E quando as pessoas vivem dessa forma, né, de visitar somente igrejas, de não se comprometer em fazer parte do corpo, elas não têm disciplina. Ou seja, disciplina é ensino, disciplina é correção. Então, uma igreja, né, uma igreja séria, onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada, ela é uma igreja que ensina, ela é uma igreja que corrige. E quando nós nos comprometemos com o corpo, nós somos corrigidas, né, nós somos ensinadas. E quando nós vivemos, né, nesse contexto de não ter um compromisso com uma congregação, com uma denominação, nós não temos discipulado, ou seja, nós não temos ali um ensino bíblico. Então, nós não crescemos, nós não amadurecemos espiritualmente, tá? Então, o discipulado,
que é justamente essa pessoa que vai estar ali no 1 a 1, me ensinando as verdades bíblicas, me orientando, não existe para aquelas pessoas que não têm um compromisso de fazer parte de um corpo, certo? Não, as pessoas que não estão ali congregando com o compromisso, elas não têm comunhão com outros cristãos, não desfrutam dessa comunhão. Porque como é bom, a Bíblia diz, como é bom, né? E quão suave é que os irmãos vivam em união. E a única forma de nós desfrutarmos dessa união, dessa koinonia, né? Dessa comunhão, é fazendo parte de um corpo. Fazendo parte de uma congregação, de nos reunirmos regularmente com outros cristãos. Porque assim, a nossa comunhão como família vai sendo estabelecida. E como é bom, gente. Você vai para a escola bíblica, né? Aí termina ali, você tem comunhão ali com os crentes, né? Com os irmãos, com as outras mulheres que estão ali. Tomam um café junta, desfruta de um relacionamento mais íntimo através dos grupos pequenos, onde nós vamos nos alimentando, nós vamos ajudando umas às outras. Então é de suma importância para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, fazer parte desse corpo e participar regularmente, né, das atividades da igreja. Esse ritual de ir à igreja aos domingos, né, esse ritual de estar ali para a escola bíblica, de participar dos momentos de oração na igreja junto com os outros irmãos, de participar daquele momento de ensino da palavra, do culto de ensino. Então, todos esses ritos dentro da igreja, ele colabora para o nosso crescimento espiritual, para o nosso comprometimento. E talvez esse tema, né, da disciplina da igreja seja algo assim que você não estivesse esperando ouvir nesse devocional, nesse livro. É algo realmente também que me surpreendeu. Mas nos chama a responsabilidade, sabe por quê? Porque eu tenho encontrado várias mulheres na caminhada que querem servir a Jesus, que entendem que Jesus é o Salvador, mas negam a igreja. Como? Não querem se comprometer em fazer parte de um corpo. Porque fazer parte de um corpo, de uma congregação, é compromisso. É você externar o seu compromisso com Cristo. É você declarar que você faz parte, né, do corpo de Cristo. E quando eu me nego ou me acomodo, né, a ficar em casa, a não participar das atividades dessa igreja, a não ser ensinada, a não ser disciplinada, né, a não ter esse acompanhamento, esse discipulado, a não prestar conta, a não ter comunhão, então tudo isso vai fazendo com que eu esmoreça. A minha fé, ela vai ficando raquítica. E não é isso que o Senhor tem para nós, tá bom? É uma mensagem assim, bem forte, bem diferente da que nós estamos acostumados a ouvir, mas é o que a palavra de Deus nos orienta. Por quê? Porque a nossa inclinação natural é pensar que a gente precisa apenas de relacionamento individual com Cristo e nenhuma outra autoridade. Então, nós achamos que nós precisamos apenas de um relacionamento individual. E aí, às vezes, as pessoas dizem isso como desculpa. Não, eu já tenho Jesus em minha vida, né? Eu preciso só ter esse relacionamento com o Senhor. E esquece do relacionamento com os outros cristãos.
Ou seja, elas não querem se submeter a nenhum outro tipo de autoridade. Na verdade, nós estamos fugindo de assumir, né, e de estar debaixo dessas autoridades. E pode passar ali, ó. Os meninos chegaram da escola. E o que acontece? Há essa inclinação do nosso homem natural, né? De não querer estar debaixo de autoridade. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos mostrando ao contrário. Vai nos mostrando como é precioso nós pertencermos a um corpo, estar debaixo ali da autoridade de uma liderança, ser orientado por essa liderança, ser corrigido biblicamente por essa liderança. Isso só vai trazer crescimento e amadurecimento para nós, tá? Aí a autora traz aqui: mas as mulheres que são compromissadas em pôr cada área da vida sob a disciplina do Evangelho têm de se determinar a submeter a ideia de igreja. Ou seja, a ideia da igreja, ela foi inventada por Deus. Deus é o criador da igreja. Então, se você é uma mulher que tem compromisso com o Senhor, que quer se disciplinar no Evangelho, você tem que estar aí com seu coração totalmente submetido ao Senhor. E entendendo que a igreja, ela não foi inventada por homens. A igreja, ela é algo que foi Deus que criou. Deus que estabeleceu a igreja. Tá? Então, nós precisamos desse compromisso. Bom dia, irmã Alice. Bom dia, Adri. Seja bem-vinda. E aqui, gente, dando continuidade, né, ao que a autora do livro A Disciplina da Mulher Cristã, a Bárbara, ela traz para nós esse entendimento de que a igreja foi instituída por Deus. Foi Deus que inventou a igreja. Não foram os homens que instituíram a igreja, mas foi algo que o próprio Deus deixou e estabeleceu. Deus instituiu a igreja lá no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 28, quando o apóstolo Paulo se dirige aos pastores da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E aí esse texto bíblico vai nos mostrando aí o apóstolo Paulo se submetendo a essa autoridade dos pastores da igreja de Deus. Nós precisamos entender que há algo muito especial e muito valioso acerca desse ajuntamento de crentes, acerca desse ajuntamento de cristãos, né? Em comparação ao indivíduo que age só. Então, fazer parte da igreja, né? Fazer parte desse ajuntamento de crente é entender que o Senhor, que você está fazendo a vontade do Senhor. É entender que você vai estar ali com a sua fé sendo cada vez mais solidificadas. Amém? Então, escreva aí, né? Eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja do Senhor. Porque esse ajuntamento de crentes não é algo que foram pessoas humanas que inventaram, mas foi o próprio Deus que estabeleceu para nós podermos nos reunir, nos fortalecer e fazer parte desse corpo do Senhor. Então, a igreja, para entender melhor, a igreja ela é descrita na Bíblia como sendo um corpo, como você fazendo parte de uma família, e a igreja é descrita também como um lugar onde você tem comunhão,
A igreja é descrita como a casa da fé. Então, para entender melhor esse conceito, né, de corpo, que eu acho que é algo que nos dá bastante clareza sobre o entendimento do que é fazer parte da igreja, é entender essa questão do nosso corpo físico mesmo. Por exemplo, o nosso corpo ele está todo conectado, né? Ele está ali intrinsecamente conectado, o braço, a mão, o dedo, a unha, está ali e não pode, para o bom andamento desse corpo, todas as partes têm que estar ali bem. Esses dias, uma flepinha bem pequenininha entrou aqui no meu dedo, algo que eu nem conseguia ver. E foi preciso, o meu esposo, eu pedi ajuda a ele para ver se ele conseguia ver e tirar. Mas quando eu ia lavar a louça, doía, né, espetava e aquilo estava me incomodando e eu não conseguia ver. E eu fiquei imaginando, meu Deus, um negócio tão pequeno assim, né, que eu nem consigo ver, mas desestabiliza todo o processo do bom andamento do meu corpo. Então, como igreja, nós somos membros desse corpo, gente. Cada cristão faz parte. Cada cristão é membro desse corpo. É um conjunto, está intrínseco, está ligado. Então, quando um membro não está andando bem, todo o corpo sente. Então, nós vemos aí que a igualdade dessa função, né? Se o meu corpo terreno físico ele precisa estar andando em conjunto, em harmonia, o corpo espiritual, o corpo de Cristo, nós como sendo membros desse corpo, também necessitamos, né, dessa harmonia, de cuidar um do outro. Então, o ponto-chave aqui é a qualidade desses relacionamentos. É a sensibilidade mútua que os crentes têm entre si. Então, para que esse corpo ele ande bem, nós precisamos cuidar um dos outros. Isso é muito lindo na família cristã. Porque isso é um diferencial dos cristãos. Porque eu cuido da minha irmã, porque eu sei que ela faz parte desse corpo, né? Se ela está passando por algo, eu vou lá e tento ajudar de alguma forma, orando, indo lá, se precisar varrer uma casa, né? Lavar uma louça, chega lá com alguma coisa que ela está precisando. Então isso é fazer parte do corpo, é cuidar um do outro. Romanos 12:3 diz o seguinte, ó: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Aí o apóstolo Paulo continua: assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha só que preciosidade. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, contribua generosamente. Se é de exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. E aqui o apóstolo vai mostrando as diferentes funções do corpo. A mão não tem a mesma função que o pé. E aí o que acontece? Às vezes nós estamos servindo na igreja e tá todo mundo querendo ser mão. E a gente não vê o pé inconformado, o nosso pé no nosso corpo, porque ele não é a mão. O pé tá ali feliz, servindo o corpo, sendo o pé. E é isso que o apóstolo Paulo traz aqui nesse capítulo 12 de Romanos. Que nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem vários membros, e esses membros têm funções diferentes.
Então você faz parte do corpo de Cristo e você tem uma função dentro desse corpo. Talvez a sua função não vai ser a mesma função que o Senhor estabeleceu para mim, que o Senhor estabeleceu para a irmã que está do seu lado, mas você tem uma função. Talvez a sua função seja aí aquela irmã que é a intercessora, que tem esse dom de interceder. Você é aquela irmã que tem habilidades manuais e consegue aí de alguma forma estar exercendo essas habilidades manuais dentro do corpo de Cristo. Gente, eu acho lindo aquelas irmãs que têm a habilidade de fazer aquelas comidas, aqueles lanches deliciosos. Se a minha pastora me delegar para ir fazer um lanche, né? Meu Deus do céu. Tadinho dos irmãos, né? Então, assim, vou fazer, né, o meu melhor, mas eu tenho certeza que se fosse outra irmã que tem esse dom, todo mundo ia ficar feliz. Tá entendendo? Então, assim, nós temos várias habilidades diferentes. E aquilo que o Senhor lhe deu na sua mão é o que o corpo de Cristo está precisando. Amém? Então, a parte mais importante do corpo, nós precisamos entender que essa parte crucial do corpo é a cabeça, né? Então, a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E as escrituras deixam isso bem claro lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23. Depois você vai lá e confere. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Então, ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça. E então, a cabeça ela vai direcionando. Você precisa estar em uma igreja onde Cristo é o cabeça. Onde os princípios que são ensinados ali são princípios que glorificam o nome do Senhor. São princípios onde a Bíblia é pregada e Cristo é honrado. Então, nós precisamos ter isso em mente, tá bom? Que nós fazemos parte de um corpo. E cada corpo, né, cada membro, aliás, desse corpo, tem funções diferentes. Mas quem vai estar orientando essa função, né, desse membro do corpo é Cristo. Porque ele é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, é ele que direciona. Então, outra percepção que nós precisamos ter sobre a igreja é que a igreja, além de ser demonstrada na Bíblia como um corpo, a igreja também é falada na Bíblia como uma família. Olha só que preciosidade. Então, fazer parte da igreja de Cristo é fazer parte de uma família, tornar-se membro da família de Deus. Nós fazemos isso quando nós passamos pelo novo nascimento. O novo nascimento que Jesus fala lá em João, onde ele explica ali para Nicodemos sobre o que é passar pelo novo nascimento. Então, quando nós recebemos a Cristo em nossa vida como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala isso. Então, fazer parte dessa família de Deus é estar ali pertencendo, né? Prioritariamente a Jesus. É fazer parte ali da família que vai vivenciar a eternidade com Cristo. João, capítulo 3, versículo do 5 ao 8, vai nos falar sobre esse novo nascimento. Então, nós vemos aqui essa responsabilidade e esse privilégio de fazer parte da família de Deus, de fazer parte aí desse corpo. Então, por isso que nós, os crentes, né, os cristãos se tratam como irmãos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Porque quando nós passamos pelo novo nascimento, nós começamos a ser filhos de Deus e logo nós somos irmãos. Então, nossa relação aí é de irmãos e irmãs, porque nós temos o mesmo Pai,
nós vamos estar na eternidade com o Senhor, tá bom? E aí o Senhor nos chama e nos mostra também que essa igreja, tá passando o carro do sol, gente, que essa igreja, ela é criação e instrução de Deus. Então, quando nós fazemos parte da igreja, nós temos esse entendimento, né, de que a igreja foi criada por Deus e que nós somos instruídos como irmãos e irmãs. Como nós temos ali uma família e nós vamos ensinando, compartilhando esse ensinamento. Então, se eu tenho uma irmã na minha igreja, que ela tem mais tempo de fé, que ela tem mais o conhecimento da palavra, essa irmã, para mim, vai ser como uma... Pronto. Que tinha saído aqui. Já caminhando aqui para o final. Amém? Vocês estão ouvindo bem? Que tinha caído aqui a minha live. Não sei se caiu. Sei que saiu a página e voltou agora. E para finalizar, né, a autora traz para nós esse conceito do que é fazer parte da igreja, né, da disciplina da igreja, como também tendo comunhão, né, com os outros cristãos. E é o lugar onde ela chama de a casa da fé. É o lugar onde a minha fé ela é cada vez mais fortalecida, é o lugar onde a fé em Cristo ela é firmada, porque nós compartilhamos ali esta fé com outros irmãos. Isso vai servir de crescimento para mim. Então, não existe em assumir, não hesite, a autora traz aqui para nós, né? E eu trouxe essa frase que eu achei ela bem interessante. Não existe em assumir seu lugar por direito no corpo de Cristo, a família de Deus, a casa da fé. Muito de sua vida como também alimentadora e talentosa, serva de Deus, será vivenciado nas relações que você encontra ali. Não abandone a Assembleia dos Santos. Aí ela traz nessa frase que essa responsabilidade, né, esse papel da mulher como ser aquela que alimenta, né, que instrui, como essa serva de Deus talentosa, esses papéis, eles vão ser cada vez mais intensificados nas relações que nós vamos vivenciar dentro do corpo de Cristo. Ou seja, na Assembleia de Deus, naquele ajuntamento de pessoas reunidas para glorificar o nome do Senhor. Tá ok aí, né, Alice? Certo. E o ponto principal aqui dessa mensagem, né, que ela traz para nós hoje, sobre a disciplina da mulher cristã com relação à igreja, é entendermos e deixar isso enxertado no nosso coração que nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte de uma família. Essa família é a família de Deus, certo? E nesse relacionamento de família nós encontramos comunhão, nós encontramos instrução, ou seja, ensino, nós encontramos ali um lugar onde a nossa fé ela é fortalecida através da comunhão. Não tem como exercer o cristianismo se negando a fazer parte de um corpo. Não tem como, gente. Não tem como exercer um cristianismo se negando a fazer parte de um corpo de Cristo. Então, se você hoje está aí e você não está congregando, não sei qual foi a dificuldade que você passou, que tipo de decepção, porque nós temos que entender que a igreja é formada por pessoas.
mas nós precisamos firmar o nosso olhar no cabeça dessa igreja, que é Jesus, tá? Então, volte para a igreja, volte a congregar-se, porque só assim você vai estar firmando o seu compromisso com Cristo. Lembra do que a autora trouxe para nós aqui, bem no início bem na introdução, que às vezes nós fugimos de estar congregando, né, porque nós não queremos se submeter à autoridade humana. Nós não queremos ser ensinadas, ou seja, disciplinadas. Nós não queremos ali exercer, até ela trouxe para nós, fugindo dessa responsabilidade de estar participando da liturgia da igreja. Amém? Vocês percebem que a palavra que vem é algo realmente que traz confronto para o nosso coração. Essa disciplina da mulher cristã não é algo que vem assim para nos deixar confortável. É um ensino que realmente que vem para nos confrontar. Já pensou uma manhã de segunda-feira? Nós somos confrontadas pelo Senhor sobre a importância de fazer parte de um corpo, sobre a importância de cuidar bem desses membros, né? De cuidar bem um dos outros, porque nós somos irmãos, para esse bom andamento do corpo de Cristo. E que para nós exercermos esse papel, né, de mulher cristã e vivenciar tudo isso para a glória de Deus, nós precisamos estar ali, alicerçados, congregadas. Amém? Então é essa a palavra do Senhor. A partir de hoje, ora até o final. E vou tentar deixar essa live salva, tá bom? Um abraço para vocês. E a gente se vê lá no grupo do WhatsApp Mulheres Transformadas.